nós, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus na qual nós queremos meditar neste domingo é o texto das bem-aventuranças, quando Jesus se dirige a todos nós, aos cristãos, e diz: bem-aventurados sois. Que Deus nos abençoe nesse momento de meditação. Amém. Pode ser. Prezados amigos do Salvador Jesus, é provável que a maioria de vocês em algum momento já leu algum artigo, ou quem sabe até algum livro falando sobre felicidade. Afinal de contas, nós vivemos num mundo em que é incontável o número de pessoas tristes, e é incontável o número de pessoas que estão em busca contínua da felicidade. E a pergunta que a gente faz é esta: o que é a felicidade? Ou o que significa eu ser feliz? Uma das últimas investigações feitas pela psicologia e pela neurobiologia, tentando descobrir o que nos torna verdadeiramente felizes, o resultado desta investigação mostrou o seguinte: especialmente são 3 fatores, de acordo com a pesquisa, que tornam pessoas felizes. Uma delas, a amizade. A amizade é o tipo de relação, segundo esta investigação, que mais contribui para a felicidade. Um segundo fator detectado nessa investigação indica que a prática religiosa é outro fator de felicidade, porque as pessoas estão tentando encontrar na ligação com o divino um caminho de vida que faça sentido. E um terceiro fator indicado por essa investigação que mostrou que as pessoas se sentem felizes, é a satisfação. É quando a pessoa se sente satisfeita pelo que é e pelo que tem, o que leva também a pessoa a mostrar-se agradecida. Isso é um fator que gera felicidade. Se nós pensarmos, ou se nós perguntarmos para nós, então hoje, como é que nós podemos obter esta felicidade? Será que a solução está em nós ou está fora de nós? Ou se nós perguntarmos, se nós olharmos para o resultado desta investigação feita pela psicologia e pela neurobiologia, será que nós podemos concordar que amizade, prática religiosa e satisfação são fatores de felicidade? Eu respondo para vocês: sim. E digo mais: para o leitor atento da Bíblia, esta investigação não traz novidade nenhuma, porque quem já apontou esses motivos foi o próprio Jesus, através das suas pregações. E se nós olharmos para os 12 primeiros versículos de Mateus 5, o relato que é conhecido por todos nós, o relato das bem-aventuranças, nós vamos ver que Jesus, lá no seu ministério, já comprovava aquilo que essa pesquisa veio mostrar depois, que amizade, prática religiosa e satisfação são fatores, sim, que tornam pessoas felizes. Vamos fazer um teste? Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Então, o primeiro motivo apontado por aquela pesquisa, e eu vou começar pela segunda, prática religiosa. Jesus, aqui no Sermão do Monte, e quando ele prega as bem-aventuranças, ele está afirmando simplesmente isso: feliz é aquele que está bem com Deus. Vou repetir: feliz
é aquele que está bem com Deus. E são 3 os versículos, ou as bem-aventuranças, que nos falam sobre isso. Aliás, a palavra bem-aventurança, no grego, Jesus usa a palavra Macários, bem-aventurados. E a palavra Macários, bem-aventurado, significa feliz, afortunado, mas a felicidade de uma pessoa afortunada por causa da ação de Deus. Então, feliz, em primeiro lugar, é aquele que está de bem com Deus. Como é que Jesus mostra isso no Sermão do Monte? Em primeiro lugar, ele diz assim: felizes, bem-aventurados são os humildes de espírito. Lá em Lucas diz: os pobres de espírito. Por quê? Porque aquelas pessoas orgulhosas, as pessoas autossuficientes, as pessoas que estão cheias de si, essas pessoas não precisam de Deus. Basta elas próprias, com a sua autossuficiência e com as suas realizações. E Jesus está dizendo que feliz é o contrário. Feliz é o humilde de espírito, ou seja, é aquela pessoa que reconhece que por si só ela está vazia. E quando nós estamos vazios, nós procuramos alguém que venha preencher o nosso interior. É claro que naquela pesquisa que foi indicada, que foi atestada na investigação que eu citei, muitas pessoas então, em busca do vazio, procuram os mais diferentes deuses: Alá, Buda, superstições, riquezas e assim por diante. Nós cristãos somos lembrados, e hoje nós podemos de novo afirmar, dizendo que nós encontramos, ou nós conseguimos preencher o vazio que está em nós, no único Deus que deu a sua vida por nós. E há apenas um Deus que deu a vida de seu Filho por nós, foi o Deus triuno, e enviou Jesus ao mundo para morrer na cruz. E quando Ele vem ao nosso encontro e nos oferece perdão, e não exige nada de nós, e nos transforma, Ele enche os nossos corações com a paz que só Cristo dá. E assim mesmo Jesus diz: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não vou da tua como da. Jesus ainda continua na bem-aventurança dizendo que felizes são aqueles que choram. Mas que coisa incrível, né? Felizes são os que choram. Será que felizes não são os que sorriem? Os que sempre estão nas suas faces um sorriso de felicidade? Jesus está dizendo que felizes são os que choram. Aqueles que choram o seu pecado, que lamentam as suas imperfeições, aqueles que com tristeza são levados ao arrependimento, porque diz o texto: felizes os que choram, porque esses serão consolados no perdão que Jesus dá. E ainda o terceiro versículo que aponta para o estar bem com Deus é quando Jesus diz: felizes e bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós vivemos num mundo em que cada um quer praticar justiça própria. Vocês viram essa semana? Então, porque um quer praticar justiça própria, briga no trânsito, um mata o outro a facada. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, feliz é aquele que acha que tudo tem que mudar na sua vida. Feliz para o mundo é a pessoa que se acha boa o suficiente e que não tem nada em si para mudar. Jesus diz: feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. E justiça aqui é alguma coisa que nós recebemos de fora. Aquilo que Lutero tanto sentia e se alegrou ao saber que justiça é aquilo que Jesus conquistou na cruz, transformando as nossas vidas e perdoando os nossos pecados. E ainda, uma quarta bem-aventurança que fala sobre a nossa relação com Deus, ela está lá no versículo 8, quando Jesus diz: felizes são aqueles que são limpos de coração.
foram lavados pelas vestiduras do Cordeiro, são aqueles que procuram solução em Deus, são aqueles que podem dizer: bem-vindo a Deus, o coração puro, e renova dentro de mim o Espírito. Perceberam? Feliz é aquele que está bem com Deus, aquele que é humilde de espírito, aquele que chora, aquele que busca e tem fome de justiça, aquele que tem um coração limpo, e isso só Deus pode dar. Feliz é aquele que está bem. Em segundo lugar, aquela pesquisa apontou que um fator de felicidade é a amizade, e Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. Em primeiro lugar, ele diz assim: bem-aventurados são os mansos. É raro a gente ouvir falar de uma pessoa mansa, né? Quando a gente usa a palavra manso, usa-se isso mais para animais, né? Então eu me lembro assim que quando eu falo que aquele cavalo é manso, é porque ele não dá coice. Aquele boi que é manso, porque ele não dá chifradas. E Jesus fala sobre pessoas mansas. E pessoas mansas, exatamente, são aqueles que não dão coice. Bem-aventurados os mansos. A pessoa mansa é a pessoa que está livre da necessidade de vingança. É a pessoa capaz de esquecer o que se passou. O manso é aquele que sabe perdoar. O manso é aquele que tem autocontrole sobre as suas emoções e sobre as reações que vai ter quando enfrenta adversidades ou quando é maltratado. O manso é aquele que sabe submeter-se à vontade de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que a terra é conquistada pela força, pelos poderosos. Jesus diz: felizes são os mansos, porque esses herdarão a terra eterna. Esses herdarão o reino de Deus. E Jesus ainda, continuando a falar, dizendo que felicidade tem tudo a ver com eu estar de bem com o próximo, ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos. E o que é um misericordioso? Ou, a pergunta é essa: o que não é um misericordioso? Qual é a lei humana que impera muitas vezes nos relacionamentos humanos? Eu trato bem aquele que me trata bem. Eu trato mal ou desprezo aquele que não me trata bem. Não é assim que funciona? É a lógica dos relacionamentos humanos muitas vezes? Pois Jesus diz assim: felizes são os misericordiosos. Felizes são aqueles que têm compaixão pela miséria do outro. Felizes são aqueles que amam o outro, mesmo que o outro não mereça o amor. Feliz é aquele que é atingido pela misericórdia de Deus e que passa adiante essa misericórdia. Então, felizes são aqueles que, além de estarem bem com Deus, são aqueles que estão bem com o seu próximo. E a pesquisa prova isso: amizade. A amizade que começa no lar e se estende para com todas as pessoas do nosso mundo. Jesus continua dizendo mais. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores agem contrariamente à maneira como muitas pessoas agem no mundo. O que nós vemos muitas vezes nos relacionamentos são aqueles que têm prazer em provocar discórdias. São aqueles que têm alegria em criarem grupos de competição. E Jesus está dizendo que isso não traz felicidade. Porque felizes são os pacificadores. E a palavra pacificador mostra não apenas alguém que é pacífico, alguém que é, digamos assim, tem a sangue de barata, usando uma expressão popular, aquele que é pacífico e não se esquenta com nada. Não, o pacificador é mais do que uma pessoa pacífica. O pacificador é aquele que promove a paz. O pacificador é aquele que vai ao encontro do outro
será que é feliz a pessoa que guarda ódio e rancores no seu coração? Eu não conseguiria viver feliz, mas eu sou feliz se por ação de Deus eu sou um promotor da paz. E Jesus diz: bem-aventurados e felizes são os pacificadores. O mundo precisa, as nossas famílias precisam, o meu próximo precisa. Então nós chegamos à conclusão, meus irmãos, de acordo com o Sermão do Monte, que um segundo fator de felicidade é o estar de bem com o próximo. Assim como é importante eu estar de bem com Deus. A pesquisa mostrou isso. A prática religiosa, relacionamento íntimo com Deus, que nós temos Deus em um verdadeiro, e a amizade, o estar de bem com o próximo. E para terminar, aquela pesquisa apontou que o terceiro fator de felicidade é a satisfação. Será que todos nós estamos satisfeitos com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos? Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim: ah, mas eu gostaria, na verdade, era de ser rico. Eu gostaria era de ser uma pessoa bonita, quem sabe até um modelo. O que eu gostaria mesmo era voltar à juventude. O que eu gostaria mesmo era ter sem problemas. Essa semana vocês viram um jovem bonito, famoso, rico, às voltas com a polícia, causando um escândalo para a juventude, dando a ver as personalidades famosas, especialmente na área da música. Então basta isso, basta ter o desejo, e esse é o modelo de satisfação, de ser rico, ser jovem, ser bonito, ter tudo à mão. Jesus diz aqui: felizes ou bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Felizes e bem-aventurados são aqueles que, por minha causa, são injuriados, são zombados e são perseguidos. E aí então nós temos que parar e nos confrontar com a palavra de Deus, com o que significa eu estar satisfeito plenamente, o que significa eu ser feliz. Jesus, nesse versículo, está afirmando o seguinte: ele está dizendo que feliz é a pessoa que é amada por Deus. Feliz é a pessoa que é aceita por Deus com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições, com todas as suas angústias, com todas as suas necessidades de muitas vezes provocar discórdia. E feliz é a pessoa que se sente abraçada pelo amor de Jesus e é salva. É isso, em primeiro lugar, meus irmãos, que nos torna satisfeitos com aquilo que eu sou. Eu posso não ser uma pessoa rica, nem bonita e nem jovem mais, mas eu continuo sendo amado, aceito e perdoado por Deus. Então eu sou feliz por aquilo que eu sou. E mesmo que o mundo não goste de mim, e mesmo que o mundo não bata palmas para mim, porque eu sou de Cristo, e eu nado contra a correnteza do mundo, e eu vivo uma vida diferente do que o mundo julga que é felicidade, felizes são aqueles que por minha causa de Jesus são injuriados, são perseguidos, mas aqueles que se sentem amados com aquilo que tem, com a sua casa, com o seu carro, com a sua roupa, com a sua família, porque a Bíblia diz que se tivermos sustento, ou se tivermos com que nos vestir, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. Isso significa então ser feliz. E é por isso que Jesus termina então a parte das bem-aventuranças dizendo: regozijai-vos e alegrai-vos.
porque é grande o vosso galardão e a vossa recompensa nos céus. Meus irmãos, nós podemos continuar a comprar em livrarias livros e livros que falem sobre como ser feliz. E vamos ter muitas coisas, muitas palavras de homens dizendo como alcançar e como buscar felicidade. Mas façamos nós, na realidade da nossa vida, um teste. Estejamos bem com Deus, estejamos bem com o próximo, estejamos satisfeitos com aquilo que nós somos em Deus. E aí nós vamos ver se realmente isso não é suficiente para sermos felizes. Jesus diz que sim, bem-aventurados sois. Que Deus continue conservando-nos alegres e felizes, de bem com Ele, de bem com o próximo e de bem conosco mesmos, para que possamos compartilhar a alegria com aqueles que ainda não têm. Nós somos